Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre uma doença degenerativa cerebral, a doença de Alzheimer, que acomete o cérebro, então, de pessoas com idades entre 65 e 85 anos. Nesse caso, funções cerebrais como memória, linguagem, cálculo, comportamento são comprometidas de forma lenta e progressiva, levando esse paciente a uma dependência para executar atividades da vida normal, da vida diária. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que cerca de 55 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência, sendo a mais comum a doença de Alzheimer, que atinge 7 entre 10 indivíduos nessa situação. Pesquisas mostram que as pessoas que desenvolvem essa doença têm tempo médio de sobrevida variando de 8 a 10 anos após o diagnóstico. É para falar mais sobre essa situação que converso agora com a professora do curso de Gerontologia da Universidade de São Paulo, doutora Thaís Bento Lima da Silva, e de forma remota também nos acompanha nesse bate-papo a presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, Elaine Matheus. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos que nos assistem. Acho que essa temática que iremos discutir é muito importante, porque a doença de Alzheimer é um problema de saúde pública. Então, agradeço, por estarmos juntos. Olá, Mariana. Olá, Thaís, a todos que nos assistem. Obrigada pela oportunidade de podermos fazer uma discussão tão importante neste que é o mês mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Bem, Elaine, começa já falando para a gente, então, sobre as importâncias de campanhas, como as que são celebradas, geralmente no dia 21 de setembro, campanhas de conscientização, sobre essa doença, sobre a doença de Alzheimer. Dia 21 de setembro é considerado o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Alzheimer e outras demências, e durante todo o mês, muitos países do mundo realizam uma campanha cujo objetivo é trazer informação para a comunidade, para a sociedade em geral, pautar essa doença de Alzheimer e outras demências na agenda pública, para que a gente possa fazer uma discussão amadurecida, sobre os caminhos necessários que o Brasil precisa trilhar para garantir o cumprimento do acordo, do plano assinado junto à Organização Mundial da Saúde, de apresentar um plano nacional de demência com estratégias que deem qualidade de vida às pessoas que vivem com o diagnóstico e também às famílias que, ao redor dessa pessoa, realizam o cuidado e são também parte desse processo e das políticas para as quais nós devemos trabalhar. Muito bem, Thaís, como você disse para a gente logo no início, essa doença é principalmente um problema de saúde pública também, e deve ser tratado como tal pelos poderes públicos. Não à toa, nós aqui no Parlamento Paulista temos uma série de leis também que deputados e deputadas falam sobre esse tema. Sim, é muito importante, esclarecer a todos que nos ouvem que as estatísticas mostram que houve um aumento significativo no número de casos de demências. Hoje, o Ministério da Saúde estima que há 2 milhões de indivíduos diagnosticados com algum tipo de demência e há aqueles que não receberam o diagnóstico. É interessante sabermos que na Prefeitura Municipal de São Paulo existe um projeto de lei que institui a implementação de centros de referência para o tratamento de indivíduos com doença de Alzheimer, assim como programas de treinamento para profissionais da equipe interdisciplinar de saúde. Esse projeto de lei é do vereador Gilberto Natalini, e ele foi promulgado pelo falecido prefeito Bruno Covas, e nesse documento incentiva-se que o município de São Paulo ele implemente serviços de referência para a doença de Alzheimer. Haverá próximas etapas desse projeto de lei, mas é uma iniciativa importante porque a partir dela o próprio governo do estado ele está pensando numa lei maior para os municípios paulistas. Vamos resgatar também essa origem da data 21 de setembro, que parte de uma política estadual que institui, então, esse dia como Dia Estadual do Portador do Mal de Alzheimer, de acordo com a Lei número 13.025 de 2008.
Só que não é só, então, nas esferas municipais, como a Thaís trouxe para a gente, ou nas estaduais. Também na federal tem sido discutida essa questão na Câmara dos Deputados, né? A Elaine vai poder trazer um pouco mais para a gente, sobre esse Plano Nacional de Demência. Então, qual a importância de ter uma política maior que desça, né, da esfera federal para os estados e municípios e possa atingir toda a população de forma igualitária? Em 2020, o senador Paulo Paim apresentou um plano integrado, né, de cuidados integrais às pessoas que vivem com demência e aos familiares que realizam os cuidados. Ele já foi aprovado no Senado no final de 2021 e está em trâmite na Câmara dos Deputados. Essa semana estava pautado para discussão na CCJ e foi adiada essa discussão para a semana seguinte. Então, a nossa expectativa, que muito brevemente nós tenhamos no Brasil um plano nacional de atenção integral às pessoas que vivem com demência e familiares que cuidam. Mas eu gosto sempre de destacar, Mariana, e a todos que nos ouvem e nos assistem, que isso não é suficiente, né? É um compromisso importante que o Brasil precisa assumir, mas não é suficiente. Nós precisamos que as políticas públicas aconteçam nos espaços locais. Há muitas iniciativas bem-sucedidas de políticas públicas sendo desenvolvidas em nível de estado, em nível de município, como a própria Thaís conta a experiência da cidade de São Paulo. Essa semana vai ser lançada no Rio Grande do Sul, vai ser lançado um plano do estado do Rio Grande do Sul, construído com muitos agentes, a muitas mãos, e é uma política que busca descentralizar todo o processo de atenção e cuidado. E por que isso é muito importante? Muitos devem ter acompanhado que chegou ao Brasil essa semana a possibilidade de se fazer o diagnóstico de Alzheimer por um exame de sangue, né? Nós temos vivido, no mundo da ciência, um momento muito importante e significativo para a doença de Alzheimer, porque tem aparecido alguns possíveis medicamentos, modificadores da doença, e essa novidade de um exame muito mais facilitado do que outros que hoje estão à disposição, né? Isso significa que há grandes chances de, em curto tempo, nós termos um aumento no número de casos diagnosticados, né? A Thaís trouxe o número de mais de 2 milhões de pessoas que vivem com demência no Brasil, mas destes, somente 30% recebem o diagnóstico. Então, nós temos aí, no mínimo, 70% de pessoas que vivem com a condição e não têm sequer o diagnóstico. Na medida que o diagnóstico vai se tornando mais acessível, mais possível, a gente vai ter um aumento no número das pessoas buscando por um serviço de pós-diagnóstico. Então, é muito importante que a gente preste atenção para nessas políticas públicas, para que elas ofereçam essa possibilidade, não é? Porque sem a possibilidade de intervenções pós-diagnóstico, de tratamentos, e eu não falo só de tratamentos medicamentosos, eu não falo só da medicação que é disponibilizada pelo SUS, mas eu falo principalmente de intervenções não medicamentosas. Então, tudo isso precisa estar no horizonte dos gestores, precisa estar no horizonte das pessoas que fazem políticas públicas, executam políticas públicas, para dar qualidade de vida a essas pessoas depois do diagnóstico. Políticas, inclusive, que revertam essa subnotificação do número de casos, né, de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer, como você trouxe agora. Perfeitamente. Nós precisamos atuar no sentido de garantir o direito das pessoas terem um diagnóstico, né, e depois garantir a elas o direito de terem tratamentos que deem qualidade de vida. Você trouxe, Mariana, esse tempo médio de 8 a 10 anos de vida após o diagnóstico. Imagina esse período, né, vivido em condições precárias, sem suporte, sem apoio, é difícil, é pesado, né, os familiares adoecem. A doença de Alzheimer, ela é uma questão política, mas ela é uma questão social, né? Ela precisa ser olhada para além da doença. A gente precisa olhar esse ser humano como um ser humano de relações que, nesse processo, vão sendo ressignificadas e que é um processo que afeta toda a família, principalmente as mulheres, que acabam sendo as principais responsáveis pelo cuidado, deixam o mercado de trabalho, têm impactos emocionais e financeiros nas suas vidas. Então, é uma questão importante, é uma questão complexa, né? A gente precisa pensar em políticas públicas, de fato, integrais,
que olhem, né, para essa família, para esse núcleo, de um modo muito atencioso. Qual a proporção dessas mulheres que são acometidas em detrimento dos homens? Estima-se que cerca de 60%, 65% dos casos de demência estejam em mulheres, né? Então, mulheres também têm maior incidência de demência do que homens, e também são, como eu disse, as que mais realizam os cuidados. Estudos apontam que cerca de 4 em cada 5 pessoas que cuidam são mulheres, né? Netas, filhas, sobrinhas, pessoas próximas que assumem, né? Ou para as quais são atribuídos os cuidados dessa pessoa com o diagnóstico. Acredito que essa questão dos cuidados, né, Thaís, está muito mais atrelada a questões culturais também da nossa sociedade, né? Mas por que as mulheres são mais acometidas? Bom, alguns estudos, eles associam que mulheres têm fatores de riscos aumentados para demências por causa das condições sociais, que comparadas aos homens, elas são menos favorecidas, como a questão da renda familiar, da renda mensal, de mais oportunidades. E existem também uma vertente de teorias que falam sobre as questões fisiológicas do envelhecimento. Então, existem grupos de pesquisadores que afirmam que, por causa das mudanças hormonais femininas, elas estão mais propensas a um declínio cognitivo do que a população, né, de homens. Então, há a vertente dos estudos que falam dos fatores sociodemográficos e há a vertente também dos estudos que mostram mudanças fisiológicas, assim como uma maior prevalência de quadros de depressão, de ansiedade nas mulheres, que seriam também gatilhos para um declínio cognitivo. Agora, Elaine, você tem ideia de quanto emprega-se, quanto o poder público emprega hoje no tratamento ou nessas políticas, nesse pós-diagnóstico de Alzheimer? Só complementando um dado importante, né, do que a Thaís fala em relação às mulheres, que essa é uma questão, né, atravessada também por gênero, né, por questões de gênero. Então, quando a gente vai falar um pouco mais para frente sobre os fatores de risco, por exemplo, e as maneiras como nós podemos atuar para reduzir ou tentar prevenir, né, o desenvolvimento de demência, a gente vai ver que a escolaridade é um fator importante, a gente vai ver que a própria inserção no mercado de trabalho, embora não esteja colocada assim como um fator de risco, mas estar ativa mentalmente é um fator importante. Então, essas são questões que passam por políticas ou falta de políticas, né, voltadas para as mulheres especificamente. Em relação à sua pergunta, nós não temos no Brasil estudos que deem conta dos custos da demência e dos gastos do governo federal em relação a isso. Sabemos que há poucas políticas específicas para as pessoas com demência, embora nós tenhamos boas políticas públicas para as pessoas idosas. Mas aí é importante reconhecer também que a demência não é uma doença que atinge somente pessoas idosas, né? Embora seja em menor número, nós temos também pessoas antes dos 60 anos, dos 65 anos, que vivem com demência. Então, para essas pessoas que não se inserem nas políticas das pessoas idosas, há menos oportunidades ainda. Então, a gente sabe que o custo médio mensal para uma família que tem alguém com demência é de aproximadamente $1.400, é um estudo que foi publicado em 2019, portanto, né, dolarizado, a gente vai atualizando isso para valores em reais, e boa parte desse dinheiro, boa parte desse volume, desses $1.400 em média mês, é de responsabilidade da família, né? Cerca de 80% desses custos são de responsabilidade do espaço privado e não do espaço público. Bom, agora, Thaís, acho fundamental a gente tocar, então, realmente nessa questão dos fatores, né, que podem levar, são fatores geralmente externos, inclusive, né, que podem levar a essa propensão maior ou menor, ou até fatores, pensando no sentido inverso, fatores de proteção, realmente, né,
contra a doença de Alzheimer. É muito interessante a gente refletir em um ponto, né, que depois a Elaine vai complementar, que é o tema da campanha mundial da conscientização de doença de Alzheimer desse ano, que fala sobre a redução dos fatores de riscos e que nunca é tarde para o indivíduo mudar os seus hábitos de vida e iniciar cuidados específicos com a saúde do cérebro. Essa campanha ela se baseou num resultado de um estudo grande internacional que levantou 12 principais fatores de riscos que são modificáveis, ou seja, que por meio de políticas públicas, por meio de comportamentos individuais, as pessoas elas vão reduzir os riscos de desenvolver doença de Alzheimer ou outras demências. E dentro desses riscos, nós temos fatores sociais, como, por exemplo, a questão da renda, da escolaridade, a questão relacionada a estímulos e interação social. E nós temos também fatores biológicos, que são cuidados específicos para o tratamento de alguns transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, quadros de depressão, o etilismo. Eles são fatores de riscos. Dentre esses fatores, nós temos também a perda auditiva, que ela deve ser olhada com atenção. Muitas vezes ela é negligenciada porque associam a perda auditiva como algo natural do processo de envelhecimento normal. No entanto, a perda auditiva ela faz com que o indivíduo se isole socialmente e ele não busque estímulos. Então, está dentro do grupo dos 12 fatores de riscos. Quando a gente pensa nos fatores de proteção, a gente elenca alguns principais, como, por exemplo, a realização de estímulos cognitivos para o cérebro, que é poder desafiar o cérebro com atividades intelectuais. Existe um outro ponto que está relacionado com cuidados com a saúde cardiovascular, então cuidar da saúde cardíaca do coração, controlar as doenças crônicas como hipertensão, diabetes, ou prevenir que elas se manifestem, e também a importância de ter esses cuidados desde a infância, não apenas na velhice, porque hoje a mensagem que está muito forte nas entidades científicas do envelhecimento e da área de doença de Alzheimer é que os cuidados eles começam nas fases iniciais da vida, para que o indivíduo ele possa se tornar um adulto e um idoso com um envelhecimento saudável. Bom, infelizmente nós temos que nos despedir de Elaine Matheus, né, no programa de hoje, não vai poder continuar. Na segunda parte continuamos com a professora então Thaís. Elaine, gostaria de agradecer demais, gostaria de fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Esse é um espaço muito importante para que a gente amplifique, né, a necessidade de tratar da doença de Alzheimer e outras demências de modo aberto, franco, com coragem, né? Eu deixo uma mensagem que eu acho que é muito importante, que é em relação ao estigma que as pessoas que têm o diagnóstico e os familiares experimentam na sua trajetória, né? Eu fui filha de uma pessoa com demência, hoje completaria 88 anos, e minha mãe viveu com Alzheimer durante 10 anos, e eu acompanhei, portanto, a sua jornada. Muitas vezes nos foi muito mais difícil lidar com o estigma e o preconceito das pessoas do que com o próprio processo da doença. Então, é muito importante que, como sociedade, a gente fale tanto sobre viver com demência, quanto sobre o que é ter demência, né? Toda vez que a gente definir demência, eu acho importante a gente definir também e trazer para discussão a vida, né? A vida com demência. Então, olhar menos para aquilo que se perde, menos para aquilo que vai deixando de ser funcional e mais para aquela pessoa que está ali, que está presente, que precisa de apoio, que precisa de recursos,
para além dela, a sua família, que também precisa ser cuidada. Então, é fundamental que a gente fale sempre e cada vez mais sobre a doença de Alzheimer e sobre as possibilidades de vida com dignidade, vida com qualidade, mesmo com poucos tratamentos modificadores presentes como uma opção para nós. Eu tenho certeza que vocês vão poder falar mais sobre isso. A Thaís é uma expert na área de intervenções terapêuticas não medicamentosas e vai poder expandir, né, a importância que isso tem na vida dessas pessoas e dessas famílias. E eu deixo aqui, então, mais uma vez, meu agradecimento, meu abraço, e fico à disposição. A FEBRAS tem o site, febras.org.br, ali tem muita informação importante, muita informação confiável, que as pessoas podem buscar e acessar. A informação ainda é o melhor tratamento e a melhor maneira de nós nos posicionarmos na sociedade como protagonistas da nossa própria história. Mais uma vez, muito obrigada, Elaine. No próximo bloco, a gente segue nesse bate-papo com a doutora Thaís Bento Lima da Silva. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco desse Alesp em Pauta, hoje falando sobre a doença de Alzheimer. Quem nos ajuda a conversar sobre isso é a professora do curso de Gerontologia da Universidade de São Paulo, doutora Thaís Bento Lima da Silva. Como nós conversávamos no bloco anterior, então, com a outra convidada remota, né, Elaine, falava justamente para a gente sobre quebras de preconceito, formas de se quebrar o preconceito. Muitas pessoas estão habituadas a falar o mal de Alzheimer, né? Acredito que isso seja até difícil muitas vezes a gente tirar, porque já vem de muitos anos as pessoas se referindo a essa doença dessa forma. Mas uma das formas de quebrar o preconceito é chamá-la de doença de Alzheimer, para não trazer o termo pejorativo da palavra mal. Se você puder explicar para a gente também, doutora. Excelente colocação, Mariana. Atualmente, em relação à doença de Alzheimer e a outras demências e outras patologias, a gente não coloca esses adjetivos negativos, porque o próprio processo da doença, ele é muito desafiador para a família, para o indivíduo. Então, a gente sempre indica, educa a população para evitarem colocar adjetivos negativos antes do nome das doenças. Então, hoje, de fato, a gente usa o termo doença de Alzheimer e mal de Alzheimer, ele é um termo que caiu em desuso. Perfeito. Doutora, qual a conexão entre a doença de Alzheimer e a demência? É a mesma coisa? É muito interessante essa pergunta, porque é a dúvida de grande parte da população. Demência é um termo guarda-chuva que agrupa um conjunto de doenças que são neurodegenerativas e progressivas. E quando a gente fala em demências, a gente tem em torno de dezenas, na verdade, de doenças neurodegenerativas. Dentro deste grupo, a doença de Alzheimer, ela é o tipo mais prevalente na população idosa ou na forma precoce que acometem adultos. Então, demência é um termo maior e dentro das demências, a doença de Alzheimer é a mais prevalente. Em segundo lugar, a demência mais prevalente que acomete a população idosa é chamada de demência vascular e ela é ocasionada como uma sequela de um acidente vascular encefálico de grande proporção, que normalmente, né, a população conhece como derrame, mas é o acidente vascular encefálico. Então, essas duas demências são as mais prevalentes na população de 65 anos ou mais. Numa outra ocasião em que eu pude falar com a senhora falava sobre a conexão entre a população de baixa renda e a incidência dos variados tipos de demência ou a doença de Alzheimer. É muito importante a gente refletir que condições
sociais reduzidas, ela expõe o indivíduo a estar suscetível a um prejuízo cognitivo, porque pessoas de menores condições financeiras, de baixa renda, são pessoas que têm menos oportunidades de cuidados em saúde. Então, elas procuram menos os serviços de saúde, elas têm uma alimentação deficitária, que muitas vezes nós mencionamos em risco de insegurança alimentar, então não tem o básico para ter os nutrientes necessários cotidianos para a condição, né, de estabilidade em saúde. E vem um outro ponto: normalmente quem tem baixa renda também tem menor nível de escolaridade, e um cérebro de um indivíduo de baixa escolaridade ou analfabeto é um cérebro que foi pouco estimulado. Então, é um indivíduo que ele tem poucas conexões neuronais, ele fica exposto a proteínas tóxicas que elas podem ser acumuladas durante o seu envelhecimento, causando assim a neurodegeneração que vai levá-lo a desenvolver uma demência. Doutora, quais são os sintomas de uma pessoa que está começando a apresentar a doença de Alzheimer ou uma demência? São os mesmos sintomas? Bom, o sintoma mais prevalente que acomete os indivíduos que estão começando a ter um prejuízo cognitivo é a dificuldade de memória. 50% das pessoas que começam a ter um comprometimento cognitivo que vai evoluir para uma demência começa com um prejuízo de memória, mas não é isoladamente o sintoma principal. Vão acontecer simultaneamente outras dificuldades, como, por exemplo, o que a gente chama de desorientação para o tempo e para o espaço, que tecnicamente a gente fala que é uma desorientação temporal e topográfica, que é quando o indivíduo ele tem apagões relacionados ao local em que ele se encontra. Também acontecem alterações comportamentais, e a família costuma sinalizar isso. O meu familiar está apático, está indiferente, não está tendo iniciativa para fazer tarefas. Ou então, por exemplo, ele está muito irritado, agressivo, não era essa pessoa. Acontece também uma alteração da linguagem. O indivíduo começa a falar frases com menos coerência, ele coloca menos verbos, menos palavras nas frases do seu discurso. E também acontecem prejuízos na realização das atividades de vida diária. É um sinal muito importante este, quando os esquecimentos e as dificuldades cognitivas começam a interferir na qualidade da execução das atividades de vida diária. Então, este é um sinal de alerta importante. Esse processo tem como ser revertido se diagnosticado precocemente? Bom, é possível estabilizar a evolução da demência quando ela está no início. Então, o que a gente costuma dizer é que é muito importante que anualmente ou a cada 2 anos, numa consulta de rotina, pessoas adultas, maduras, que são os indivíduos de 50 anos ou mais, e as pessoas idosas, que são as pessoas de 60 anos em diante, que façam um acompanhamento com um especialista para fazer uma avaliação cognitiva anual, porque cada pessoa vai ser o parâmetro sobre ela mesma. Esse é um primeiro ponto. O segundo aspecto é que nós temos pontuações esperadas nos testes cognitivos para cada habilidade cognitiva avaliada. Então, a gente tem o desempenho esperado de atenção para uma pessoa idosa que estudou 2 anos de escolaridade, que tem 2 anos de escolaridade. A gente tem a pontuação esperada nos testes, no desempenho de memória, por exemplo, para uma pessoa de 75 anos que tem um elevado nível de escolaridade, que tem 20 anos de escolaridade. Então, a gente vai comparar o desempenho do indivíduo com o que é esperado para a sua idade e para a sua escolaridade. Se ele estiver muito abaixo da média esperada, são sinais de alerta importantes para que a gente entenda se está acontecendo um prejuízo cognitivo.
Eu imagino que não exista cura, mas que exista tratamentos. Isso. Existem tratamentos que eles auxiliam a melhorar a qualidade de vida de quem tem o diagnóstico de demência, assim como do seu cuidador. A gente divide esse grupo de tratamentos em tratamentos farmacológicos e em tratamentos não farmacológicos. No tratamento farmacológico, há drogas, medicamentos que vão ajudar o indivíduo a ter um melhor desempenho de atenção, um melhor desempenho de memória, só que o curso da doença vai estar acontecendo. No entanto, quando esta doença, como a doença de Alzheimer, é tratada, combinada a uma intervenção não farmacológica, o indivíduo ele demora mais tempo para mudar de estágio, porque tanto a doença de Alzheimer quanto outras demências, elas têm estágios. Começa no estágio inicial, depois evolui para um estágio que a gente chama de intermediário, depois vai para o estágio que chamamos de grave e, por fim, termina no estágio avançado, que é quando o indivíduo ele fica com a perda total das suas funções, tanto cognitivas quanto da sua habilidade funcional. Os tratamentos, por exemplo, não farmacológicos, eles envolvem a atuação de uma equipe interdisciplinar em saúde, como gerontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Cada profissional dentro da sua formação, ele vai realizar uma intervenção e essa intervenção vai resultar em um ganho ou na estabilização do quadro do indivíduo. E fatores preventivos, voltando para aquela parte que a gente conversou no outro bloco, como alimentação. Existem alimentos que servem como fatores preventivos, aliados, claro, a bons hábitos, como a senhora já comentou? É muito interessante falar sobre os alimentos, porque hoje, nos estudos das neurociências, existem duas dietas muito importantes para um bom funcionamento do organismo de uma pessoa e para o envelhecimento saudável, inclusive para fatores de proteção de demência. Uma dessas dietas é chamada de dieta mediterrânea. É uma dieta que foi desenvolvida na região do Mediterrâneo, entre Itália, países próximos ao Oriente Médio, Grécia, Turquia. Nesta dieta, fala-se sobre a importância do consumo diário de vegetais, da prática de atividade física acontecendo 15 minutos diário. Fala também sobre a redução do consumo de carne, que tem que acontecer mensalmente, diferente dos nossos hábitos enquanto brasileiros, que consumimos com uma frequência elevada. E fala também sobre a importância de consumir azeite de oliva extra virgem diariamente, no seu formato cru. Então, a dieta mediterrânea, depois vocês podem pesquisar a respeito, ela tem evidências científicas do que chamamos de efeitos neuroprotetores. Grandes populações que foram acompanhadas consumindo essa dieta tiveram menos fatores de riscos do desenvolvimento de doença de Alzheimer e de outras demências. Eu vou falar brevemente de uma outra dieta, falar o nome para que todos tenham conhecimento, mas existe uma outra dieta com evidências científicas que chama-se dieta nórdica. Foi desenvolvida nos países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, Suécia, e ela teve como objetivo prevenir doenças cardiovasculares. Essa segunda dieta é muito voltada para a saúde do coração. No entanto, quando a gente cuida da saúde do coração, diretamente nós estamos cuidando da saúde do cérebro. Então, o que eu deixaria aqui como uma dica para todos em relação às dietas? As melhores dietas hoje, quando pensamos em alimentação com os principais nutrientes para a saúde do cérebro, é a dieta mediterrânea e é uma outra dieta chamada de dieta nórdica. Mas é muito importante ter orientação de um profissional como nutricionista para que ele possa fazer um planejamento das calorias necessárias diárias, do consumo energético que essas dietas têm que proporcionar para cada pessoa.
Agora, voltando o nosso olhar não só para o paciente, mas para o cuidador, né? Para as pessoas que acompanham, como a Elaine tinha dito para a gente no primeiro bloco, geralmente são muito mais mulheres, né? Ou filhas, esposas, sobrinhas, né? Ou realmente cuidadoras, pessoas ligadas à área de enfermagem, por exemplo, né? Por quê, né? Qual é a importância deles também terem esse olhar e de estarem bem para poder cuidar do outro? É muito importante a gente falar desse ponto, porque, primeiramente, o processo de um diagnóstico de uma demência, ele mexe e abala psicologicamente um núcleo familiar. Cada pessoa de um núcleo familiar, ela vai ter um tempo para processar a aceitação do diagnóstico daquele ente querido que está com uma demência. Mas o que a gente gosta de destacar, né, até para dar suporte para os cuidadores, é que receber o diagnóstico de uma doença, como a doença de Alzheimer, não significa que nada pode ser feito e que o indivíduo chegou ao fim da vida. E que há muitas estratégias a serem implementadas para um cuidado adequado para essa pessoa com demência. Para isso, uma das etapas importantes é que um cuidador de uma pessoa diagnosticada com a doença de Alzheimer procure suporte profissional e participe de grupos de apoio, tanto grupos de apoio psicológicos como grupos de apoio informativos. Eu pertenço à Associação Brasileira de Alzheimer, que é uma ONG que voluntariamente no Brasil presta informações, orientações e suporte para cuidadores familiares. No site da Associação Brasileira de Alzheimer, por exemplo, quem está nos assistindo pode procurar o núcleo mais próximo da sua residência e frequentar as reuniões que podem acontecer tanto presencialmente ou remotamente. Né? Depende do perfil do núcleo que está cadastrado próximo à sua residência. Então, a gente costuma destacar que um cuidador informado, que tem conhecimentos sobre a demência, é um cuidador que vai ter menos impactos de sobrecarga emocional, de sobrecarga física, porque ele vai ter todo um preparo para saber como manejar alterações comportamentais, alterações cognitivas, sem que ele se sinta inseguro, com medos e sozinho, que é os sentimentos que eles costumam relatar. Eu me sinto sozinho, eu tenho muito medo, eu tenho inseguranças. Mas quando a gente começa a entrevistar esse cuidador, a gente vê que está associado com a ausência de conhecimentos, e conhecimentos mínimos, porque ninguém é obrigado a ser um especialista. A gente costuma dizer muito para os cuidadores, o vínculo que você tem com o seu familiar tem que ser mantido. Ele sempre vai ser o seu pai, ou ele sempre vai ser a sua mãe, ou o seu cônjuge. Esse papel estabelecido tem que ser mantido, mas é importante buscar informações e suporte. Falando sobre informações, você acredita que ainda há falta para a maior parte da população informações educativas sobre essa doença? Há muita falta de informação e tudo começa com o reconhecimento que aquele indivíduo precisa de um acompanhamento especializado. Por quê? Porque as pessoas associam dificuldades cognitivas e prejuízos na execução das tarefas cotidianas de uma pessoa idosa como pertencentes ao envelhecimento normal. Porque as pessoas pensam que os idosos vão ser todos esquecidos, todo idoso é caduco, existem preconceitos enormes que vêm de décadas, né, que termos horríveis que tiramos, inclusive, através de ações educativas, da vivência da sociedade, mas que eles ainda permanecem. Então, esse é um primeiro ponto, entender que não é porque se tornou idoso que terá dificuldades. E aí vem um segundo ponto, que é reconhecer a importância de buscar auxílio para entender que a doença de Alzheimer tem as suas particularidades, entender que existem os tratamentos disponíveis e
aderir aos tratamentos recomendados, porque também vivemos numa sociedade em que as pessoas, elas acham que o profissional que prescreveu um medicamento está errado, que não vai dar o medicamento para o seu familiar, que não vai buscar a possibilidade de preencher a rotina do seu familiar. Então, é possível mudar também os pensamentos e entender que o envelhecimento normal, ele vai ter mudanças e estabilidades, mas a partir do momento que uma pessoa tem queixas cognitivas, essas queixas precisam ser investigadas e é importante buscar alternativas de tratamentos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que apresentam as dificuldades cognitivas ou o diagnóstico da doença de Alzheimer. Já nos encaminhando para o final, Thaís, qual a importância dos jovens também se atentarem para esses hábitos, bons hábitos que a gente falou aqui no decorrer do programa, até porque a demência ou a doença de Alzheimer são muito atrelados a doenças de pessoas de idade. Mas se quando jovem você começar a prevenir, a ter hábitos que previnam, você pode evitar ser acometido por essa doença lá no futuro. Sim, muito interessante essa observação e eu deixo esse recado de fato para quem nos assiste, que os cuidados com a saúde do cérebro têm que acontecer em todas as fases da vida. A OMS, Organização Mundial de Saúde, destaca: as crianças precisam estar na escola, então estar com acesso à escolaridade nas fases iniciais da vida vai ser um determinante para o futuro. E eu diria, para quem nos assiste, mudar os seus hábitos de vida. Então, o não ao tabagismo, não ao alcoolismo, prevenção da obesidade, que a pessoa busque desafios para o seu cérebro, cuide da sua qualidade do sono, porque se a gente adere a um estilo de vida saudável, nós estaremos nos prevenindo de declínio cognitivo no futuro e do desenvolvimento de demências. E eu gostaria de encerrar com a frase que nunca é cedo demais para adotarmos hábitos de vida preventivos e também nunca é tarde demais. Então, sempre é possível termos cuidados com a saúde do cérebro. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Perfeito. Agradecemos demais, doutora Thaís Bento Lima da Silva, gerontóloga da Universidade de São Paulo. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Também agradeço, e agradeço a todos que nos acompanharam. Muito obrigada a você também pela companhia que nos assiste até agora por aqui, seja pela TV ou pelo YouTube, e até o próximo Alesp em Pauta.